Essa questão está pedindo para a gente julgar esses três itens. E o primeiro item está dizendo o seguinte: se k mais 1 sobre k é igual a 3, então é verdade que raiz quadrada de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo é igual a 3 raiz de 2? Será que isso é verdade? Então tá. Vamos fazer umas continhas aqui, pessoal? Vamos fazer umas continhas? Eu vou trabalhar com o que está dentro da raiz, ou seja, vou trabalhar, vou obter uma informação, o valor de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo. Bom, escrever dessa forma ou assim, olha só, k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo é a mesma coisa, pelas propriedades das potências, né? Então, 1 sobre k ao cubo e 1 sobre k parênteses ao cubo é a mesma coisa. Escrever assim, assim. Bom, o que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem uma soma de cubos, tá vendo? Olha, uma soma de cubos. E existe uma fórmula prontinha que te dá a soma de cubos. Não sei se você lembra dela, olha, que é essa aqui. A ao cubo mais b ao cubo, isso é igual a a mais b, que multiplica a ao quadrado, menos ab mais b ao quadrado. Uma fórmula que te dá a soma de cubos. Essa aqui é a fórmula que te dá a soma de dois cubos, soma de dois cubos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui, pessoal, vou usar essa fórmula aqui, considerando o a como sendo k e o b como sendo 1 sobre k. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente vai obter o seguinte. Olha o que diz aqui, ó. A mais b, k mais 1 sobre k. K mais 1 sobre k. Que multiplica quem agora? Ó, a ao quadrado. Quem é o a pra gente? O a pra gente é o k. E o b é 1 sobre k. Então, a ao quadrado, então vai ficar k ao quadrado. Menos ab. Então, menos k vezes 1 sobre k. Ainda mais b ao quadrado. Então, 1 sobre k ao quadrado. 1 sobre k ao quadrado. Você pode escrever assim, 1 sobre k ao quadrado ou 1 sobre k parênteses ao quadrado. É a mesma coisa. Ah, beleza, excelente. Bom, um pouco mais. Isso vai ser igual a quem agora? Olha só. O k mais 1 sobre k, o problema me deu essa informação. Olha, o k mais 1 sobre k vale 3. Então, isso vai ser igual a 3. Que multiplica quem? K ao quadrado. Aqui dá para eu cortar esse k com esse, vai sobrar menos 1, mais 1 sobre k ao quadrado. 1 sobre k ao quadrado. Muito bem, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Bom, conforme você está observando, pessoal, para a gente finalizar, né, a nossa continha aqui, ou seja, para a gente determinar o valor de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo, eu estou na dependência de k ao quadrado mais 1 sobre k ao quadrado. Então, eu preciso dar um jeito de calcular o k ao quadrado mais 1 sobre k ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó, nós vamos pegar essa informação aqui, que é o k mais 1 sobre k igual a 3, e vamos elevar ao quadrado ambos os membros dessa igualdade. Mas, professor, por que convém elevar ao quadrado ambos os membros dessa igualdade? Porque quando você elevar ao quadrado o primeiro membro, vai aparecer o k ao quadrado e 1 sobre k ao quadrado, que é exatamente a informação que eu estou precisando para finalizar minha continha. Tudo bem? Aqui o item 1, né? Esse é só o item 1. Bom, então, elevando ao quadrado. Vamos levar esse aqui ao quadrado. E o 3 também ao quadrado. Bom, isso implica no seguinte. Lembrando que k mais 1 sobre k ao quadrado é um produto notável, é o quadrado da soma. Qual é a regrinha mesmo? É o quadrado do primeiro, k ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes k vezes 1 sobre k. Mais o quadrado do segundo, então mais 1 sobre k ao quadrado. Bom, isso tem que ser igual a 3 ao quadrado, 9. Bom, o que a gente vai ter aqui no primeiro membro? Observe que esse k com esse você pode simplificar. Vai sobrar aqui no primeiro membro, ó, k ao quadrado mais 2 mais 1 sobre k ao quadrado igual a 9. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar esse 2 do primeiro membro e passar para o segundo membro. Dessa forma, a gente vai obter k ao quadrado mais 1 sobre k ao quadrado igual a 9 menos 2, 7. Opa, agora eu consigo finalizar a minha continha, porque eu sei que o k ao quadrado mais 1 sobre k ao quadrado é igual a 7. Então, volta para cá, volta para cá. Ó, isso é igual a 3 vezes quem? K ao quadrado mais 1 sobre k ao quadrado, a gente sabe que é 7. Ainda tem um menos 1, tá vendo? 7 menos 1. Um pouco mais. Isso vai ser 3 vezes 7 menos 1, que dá 6. E 3 vezes 6, 18. Pronto. O que é esse 18, pessoal? O que é o 18?
É o k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo, vale 18. Então, é verdade que raiz quadrada de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo é 3 raiz de 2? Vamos verificar? Vamos lá. Então, isso implica no seguinte: raiz quadrada de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo é o mesmo que raiz quadrada de 18. Qual é a fatoração do 18? Para a gente ganhar um tempinho, já vou escrever aqui a fatoração de 18. A fatoração de 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Aí esse 3 que está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Aí você vai obter 3 raiz de 2. Então, conforme você está observando, o item 1 é verdadeiro. Um erro comum, um equívoco comum que eu observo aqui nesse tipo de questão, pessoal, é o seguinte: o aluno pensar que k mais 1 sobre k é igual a 3, então k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo é 27. Porque está elevado ao cubo aqui, tá vendo? Aí ele pensa 3 ao cubo vai dar 27. Aí ele pode escrever raiz quadrada de k ao cubo mais 1 sobre k ao cubo, que é o 27, é o mesmo que raiz quadrada de fatoração do 27 é 3 ao quadrado vezes 3, e esse 3 que está elevado ao quadrado sai da raiz, 3 raiz de 3. Aqui tem 3 raiz de 2, um aluno desavisado, que não é seu caso, na verdade, vai pensar que isso aí é falso. Então tem que ter atenção nos detalhes, pessoal. No fundo aqui, eu estou te chamando sua atenção, né, sua observação final, de que a soma, o cubo da soma é diferente da soma dos cubos, tá? O cubo da soma é diferente da soma do cubo. Tudo bem? Agora o item 2. Essa igualdade é verdadeira? Eu vou fazer o seguinte, para a gente verificar se essa igualdade é ou não verdadeira. Eu vou desenvolver o primeiro membro, né? O que eu tenho aqui no primeiro membro é o quadrado de uma soma, tá vendo? O quadrado de uma soma. Então, o quadrado de uma soma, a gente pensa no produto notável. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O primeiro aqui para mim é essa raiz, o segundo é essa raiz, tá? Então, devagarzinho, pra você entender. O que diz a regrinha mesmo? É o quadrado do primeiro. Essa raiz quadrada ao quadrado, some a raiz, né? Funciona o corte, sobra o que está dentro, ou seja, sobra o 3 mais a raiz de 5. O que mais? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz de 5 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz de 5. 3 menos raiz de 5. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, ou seja, essa raiz aqui é o quadrado, né? Funciona novamente o corte, vai sobrar o que está dentro, que é o 3 menos raiz de 5. 3 menos raiz de 5. Conforme você está observando, esse mais raiz de 5 aqui com esse menos raiz de 5, você pode simplificar. Vai sobrar o quê? 3 mais 3, 6, mais 2 vezes raiz quadrada, fazendo bem devagarzinho para você entender, de 3 mais raiz de 5, que multiplica raiz quadrada de 3 menos raiz de 5. E aí, conforme a gente discutiu nas aulas, toda vez que você tiver um produto de radicais com o mesmo índice, qual é o procedimento? Você repete o índice e multiplica os radicandos nisso. Então, o produto dessas duas raízes vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada, estou repetindo o mesmo índice, que é a raiz quadrada, né, o índice 2, e vou multiplicar os radicandos. 3 mais raiz de 5, que multiplica 3 menos raiz de 5. Excelente! Bom, agora vamos resolver essa multiplicação de parênteses. Vai ser 6 mais 2 vezes raiz quadrada de quem? Observe que aqui você tem um produto do tipo soma pela diferença. Toda vez que você se deparar com um produto do tipo soma pela diferença, convém você lembrar desse produto notável. Olha, A mais B que multiplica A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você chama o A de primeiro e o B do segundo, a regrinha fica assim, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É exatamente nesse contexto que eu estou. Eu tenho aqui um produto do tipo soma pela diferença, tá vendo? Soma pela diferença. Então, basta usar essa regrinha, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o primeiro aqui pra gente é o 3 e o segundo é o raiz de 5. Então, 3 ao quadrado, primeiro ao quadrado, 9, menos o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Um pouco mais, isso vai ser 6, mais 2 vezes 9 menos 5 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Isso vai ser igual a quanto? 2 vezes 2 dá 4, mais 6, 10.
Isso é verdadeiro? Opa, também é verdadeiro. O item 2 também é verdadeiro. Item 3, não existe x real tal que essa igualdade seja válida. Não existe x real tal que essa igualdade seja válida. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou mexer aqui um pouquinho nessa igualdade. Eu vou escrever o seguinte, a gente sabe que a raiz do quociente é o quociente das raízes, uma das propriedades da radiciação que a gente estudou. Então, o primeiro membro eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre raiz quadrada de x menos 2. Estou pensando nessa propriedade aqui, olha. Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. É nessa propriedade que eu estou pensando. Muito bem. Bom, isso é igual a módulo de x menos 2. Bom, não sei se você vai concordar comigo, mas essa primeira raiz, melhor dizendo, radicando da raiz que está aqui no numerador, o x ao quadrado menos 4x mais 4, é o x menos 2 ao quadrado. Dessa forma, a gente pode escrever, ó, raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, sobre raiz quadrada de x menos 2. Isso é igual a módulo de x menos 2. Bom, agora a gente vai usar uma das propriedades que a gente estudou, né? Na verdade, foi uma observação que eu fiz durante as aulas, que é essa aqui, olha. Propriedade geral. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Dessa forma, raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado é módulo de x menos 2. Então, o numerador dessa fração é o módulo de x menos 2. Módulo de x menos 2 sobre raiz quadrada de x menos 2 é igual a módulo de x menos 2. Conforme você está observando, esse módulo de x menos 2 com esse, olha, você pode simplificar. Vai sobrar 1 aqui e aqui. Vamos multiplicar cruzado agora? Então, raiz quadrada de x menos 2 vezes 1 é raiz quadrada de x menos 2. Igual aqui 1 vezes 1, né, que aqui no denominador tem 1, 1 vezes 1 dá 1. Bom, será que não existe x que torna essa igualdade verdadeira? Existe sim, né, pessoal? A gente já pode parar as contas aqui, né? Porque é fácil a gente ver, é fácil observar que x igual a 3 torna essa igualdade aqui verdadeira. Então o problema está dizendo assim, ó, não existe x que torna essa igualdade verdadeira. Falso, x igual a 3 torna essa igualdade verdadeira. Assim sendo, o item 3 é falso. E, portanto, a alternativa certa é a letra C. Somente 1 e 2 são verdadeiras.